Primeiro eu vou falar aqui sobre a parte estrutural do coração e depois eu vou partir para a parte mais funcional. Então é de extrema importância entender primeiro aqui cada parte que compõe o coração, para depois a gente poder entender o funcionamento dele com base na estrutura, certo? Aqui, essa veia nós chamamos de veia cava superior. E essa veia aqui a gente chama de veia cava inferior, tá? Essas duas veias, elas vão se desembocar aqui em uma das câmaras do coração que nós chamamos de átrio direito. Abaixo do átrio direito, nós temos uma divisão. E aqui abaixo temos o ventrículo direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Então, sobre as câmaras do coração, nós temos os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, e temos os ventrículos, então ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Entre o nosso átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma passagem, certo? Porque o sangue ele circula também dentro do nosso coração, não só por veias e artérias. Dentro da própria bomba, né, que nós chamamos de bomba do sangue, que gera o bombeamento do sangue, o coração, o sangue também tende a circular entre as quatro câmaras, átrios e ventrículos. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula, tá? Uma válvula que se chama válvula tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem 3 folhetos. Como assim 3 folhetos? Imaginam isso aqui, 3 folhetos. Então o sangue passa por essa válvula do átrio para chegar no ventrículo. Então essa válvula ela se abre e se fecha. Porém tem esses 3 folhetos. Por isso tricúspide. Aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos outra válvula, que é a válvula bicúspide. Bi de quê? 2. Quer dizer que tem 2 folhetos ao invés de 3. Então o sangue ele sai do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, passando por essa válvula bicúspide, que tem 2 folhetos que se abre e se fecha, diferente da tricúspide, que tem 3. Essas válvulas nós determinamos o grupo delas, tanto a tricúspide quanto a bicúspide, como válvulas atrioventriculares. Por que atrioventriculares? Porque elas estão sempre entre átrios e ventrículos. Átrio e ventrículos. Então está entre átrio e ventrículos. Então, atrioventriculares. Então, quando perguntar quais são as válvulas atrioventriculares do coração, a tricúspide e a bicúspide. Aqui nós temos outras 2 válvulas, tá? Nós temos a válvula semilunar pulmonar e a válvula semilunar aórtica. Por que elas pegam esse nome? Porque aqui esse vaso sanguíneo azul aqui, nós temos o tronco pulmonar, que depois vai se bifurcar em veia pulmonar esquerda, e direita, tá? A gente tem um tronco pulmonar aqui. Ela pega o nome desse vaso sanguíneo. Então, a válvula semilunar pulmonar, porque está perto do tronco pulmonar, pertence a ele. Aqui é a válvula semilunar aórtica, porque está próximo da aorta, certo? É o que antecede a aorta, então a gente chama de válvula semilunar aórtica.
Aqui, essas duas artérias que vêm de cada lado são as artérias pulmonares. Essas duas artérias pulmonares, elas vão desembocar no átrio esquerdo. Diferentemente da veia cava superior e inferior, que vai se desembocar no átrio direito. Sobre a parte funcional agora, certo? Nosso coração, ele precisa gerar circulação no nosso corpo. Então, quando o sangue bate, o coração bate, o sangue vai até as nossas extremidades, né? Braços, pernas, cabeças, todas as regiões do nosso corpo. Para quê? Para levar oxigênio para as células do corpo e depois retorna para o coração sem oxigênio, para o coração renovar o oxigênio e repetir esse processo, para sempre manter as células do nosso corpo oxigenadas. Porque no sangue que corre dentro do coração e dentro de nossas veias e artérias, tem glóbulos que se chamam hemácias. Essas hemácias carregam oxigênio. Então, quando vai para o nosso corpo, ela doa esse oxigênio para as células, né, para a respiração celular, que seja, e depois fica pobre em oxigênio. Aí é necessário voltar para o coração para que ele faça a hematose. O que é hematose? A troca de gases, né, pegar essa hemácia que está pobre em oxigênio, deixar ela rica em oxigênio de novo, para voltar para todo o corpo, certo? Para que a gente se mantenha vivo. Beleza, mas o sangue, o coração, ele bombeia o sangue para o corpo inteiro. Como que esse sangue volta lá das nossas pernas para o coração de volta, dos braços para o coração de volta? A veia cava inferior traz o sangue que foi lá para as pernas e que passou pelo abdômen de volta para o coração. Aquela parte que está pobre em oxigênio. Então volta aqui para o átrio direito. Toda a parte da contração do coração se inicia no átrio direito. Então, da veia cava inferior chega o sangue da parte abdominal e das pernas, e da veia cava superior retorna o sangue que foi para o cérebro e para os braços, por exemplo. Tá? Então, através das veias cavas que retorna o sangue para o coração sem oxigênio no átrio direito. Quando esse sangue pobre em oxigênio que acabou de passar pelo corpo chega no átrio direito, o átrio direito aqui é a parte muscular, tá? A musculatura, essa parede aqui é muscular. O nome do músculo do coração é miocárdio. Então a gente tem aqui uma parede fina de miocárdio, certo? Por quê? Porque aqui ele se contrai para o sangue sair do átrio direito e ir para o ventrículo direito. Quando o sangue vem para o ventrículo direito, pobre em oxigênio ainda, tá? A gente tem uma camada até mais espessa de miocárdio aqui. Por quê? Porque ele precisa fazer mais esforço, porque não vai ser uma passagem só de átrio para ventrículo. Nós vamos ter uma passagem do sangue do ventrículo direito, ele precisa contrair para o sangue passar aqui pela nossa válvula semilunar pulmonar, entrar no tronco pulmonar e ir para onde? Para os pulmões. Então o sangue vai para os pulmões. E depois que foi para os pulmões o sangue, eu vou pegar uma outra imagem aqui para poder facilitar um pouco o entendimento. Para facilitar aqui um pouco o entendimento, peguei outra imagem. Tá? Então só para contextualizar, aqui é o nosso átrio direito, nada muda, tá? Átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Nada muda, correto? Aqui, ó, né, o coração, o sangue, depois de passar pelo corpo, doar oxigênio, ele volta para o coração pobre em oxigênio pelas veias cavas, superior e inferior, chega no nosso átrio direito. Do nosso átrio direito, ele passa pela válvula tricúspide, entra no nosso ventrículo direito. Do ventrículo direito, o ventrículo direito se contrai para que esse sangue pobre em oxigênio vai para onde? Para os pulmões. E lá nos alvéolos, né, aconteça a hematose, que é a troca de gases. Então, essas hemácias vai receber mais oxigênio. Então, depois que recebe mais oxigênio no coração, no pulmão,
esse sangue ele retorna para o coração, porém para o lado esquerdo. A gente costuma falar que do lado direito do coração fica o sangue pobre em oxigênio, que acabou de chegar do corpo, e do lado esquerdo o sangue que já passou pelo pulmão e está pronto para ir para o nosso corpo novamente, doar esse oxigênio para as células, para a respiração celular, tudo mais, bioquímica básica, né? Então o sangue ele retorna já, rico em oxigênio, aqui no nosso átrio esquerdo. Quando chega ao nosso átrio esquerdo, o átrio esquerdo ele se contrai para o sangue passar aqui pela válvula bicúspide, entrar no ventrículo esquerdo. Entrou no ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo ele se contrai para o sangue sair do coração e para o corpo inteiro novamente. E todo o ciclo se repete. As células pegam oxigênio, ele volta lá para o nosso átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para os pulmões, pega oxigênio, volta para o coração no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para o nosso corpo novamente. Esse é o ciclo. Então, repetindo aqui para memorizar, o sangue volta pobre em oxigênio pela veia cava superior e inferior no átrio direito. Ele se contrai, passa pela válvula tricúspide, entra no nosso ventrículo direito. Do ventrículo direito, o ventrículo se contrai, ele vem aqui pela válvula semilunar pulmonar, passa pelo tronco pulmonar, vai para os pulmões pegar oxigênio. Voltou para o coração, rico em oxigênio, aquele sangue, já entrou aonde? No átrio esquerdo. O átrio esquerdo se contrai, passa pela válvula bicúspide, entra no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, tá vendo que ele tem até uma camada mais espessa de músculo, de miocárdio? Por quê? Porque ele precisa de mais força, porque é do ventrículo esquerdo que o sangue sai do coração e vai para nossas extremidades, então é muito esforço, certo? Então o ventrículo esquerdo vai se contrair, vai passar pela válvula aórtica, vai chegar no arco da aorta e por aí vai o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo novamente. Agora nós precisamos entender sobre septos, certo? Vocês podem ver que direto eu falo de processos. Então o sangue ele entra no átrio, vai para o ventrículo, depois volta do pulmão rico em oxigênio, vai para outro átrio, depois vai para o ventrículo e do ventrículo vai para o corpo novamente. Essas câmaras não podem se misturar. Então aqui a gente não pode ter uma falha, porque se tiver uma falha, o sangue pobre em oxigênio do ventrículo direito vai para o ventrículo esquerdo, que deveria estar sangue só rico em oxigênio. E daqui ele não vai para o pulmão, ele já vai para o corpo. Então começa a ir um sangue com menos oxigênio para o organismo. E quando a gente tem um sangue pobre em oxigênio, a gente começa a sentir muito cansaço, tontura, desmaio. Tem uma patologia, né, que é uma ruptura desse septo aqui, que é o famoso buraco no coração. Muita gente deve ter ouvido falar. Então o sangue aqui ele é compartilhado. Vem o sangue do ventrículo direito, vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para o corpo, pobre em oxigênio. E é um problema, é uma patologia. Isso aí, normalmente tem procedimentos cirúrgicos para tentar corrigir isso. Isso são rupturas de septos, tá? Isso aqui é um septo. Qual o nome desse septo? A gente vai entender agora o nome dos septos. O que são septos? Grosseiramente falando, são paredes que dividem as 4 câmaras do coração, que não deixam eles entrar em contato e gerar bagunça, gerar desordem. Nós temos um septo que divide o átrio direito do átrio esquerdo. Essas veias aqui, artérias, estão atrapalhando a visualização, mas tem aqui um septo que está dividindo essas duas câmaras para não se compartilharem, certo? O nome desse septo é septo interatrial, ou interatrial, falando mais rápido. O que é o septo interatrial? É a parede, grosseiramente falando, que divide o átrio direito do átrio esquerdo, não deixa eles se compartilharem, certo? Qual o outro septo que nós temos? Nós temos o septo, esse septo aqui que eu acabei de citar. Qual o nome desse septo? Interventricular.
Por que interventricular? Porque está entre ventrículos. Está dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, não deixando eles se compartilharem. Então, uma falha, uma ruptura no septo interventricular gera o famoso buraco no coração, que o sangue sai do ventrículo direito e vai para o ventrículo esquerdo, ao invés de ir para o pulmão, buscar oxigênio, ir para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo, aí sim, ir para o ventrículo esquerdo. Ele pula etapas, só que pular etapas não é muito legal, porque vai um sangue pobre em oxigênio, e a pessoa começa a sentir muitos sinais, incomodam muito, certo? A gente tem o septo interatrial, que divide átrios, interventricular, que divide ventrículos, e nós temos outro septo que divide átrios de ventrículos. Então nós temos aqui os septos atrioventriculares, tanto aqui quanto aqui, tem o mesmo nome, que é da mesma classe, atrioventriculares. Por que septo atrioventricular? Porque está entre átrio e ventrículo, atrioventricular. Lembra que as válvulas, tricúspide e bicúspide, são da família das válvulas atrioventriculares, por estar entre átrios e ventrículos? Mesma coisa o septo. Então, o septo é a parte que não envolve a válvula, tá? Para que não tenha uma passagem excessiva do sangue. A passagem do sangue é controlada pelas válvulas, tá? E tem essas paredes do lado das válvulas para controlar para onde o sangue tem que ir ou não, para não ficar solto também. Então aqui nós temos os septos atrioventriculares. Então, 3 tipos de septo. O septo que divide os átrios, interatrial, interventricular, atrioventriculares. O coração, ele se contrai, certo? Vocês já viram isso. Como que se chama a contração do coração? Quando o coração se contrai, essa parte muscular se contrai para poder tirar o sangue das câmaras e seja passar de átrio para ventrículos, ou para sair de ventrículos para o corpo todo, ou para ir para os pulmões. Como que chama essa contração? Sístole. Então, sempre que a gente fala de sístole, a gente está falando de contração do miocárdio. Contração do coração, sístole. Quando ele se relaxa, diástole. Então, o coração ele tem uma dupla contração. Então, quando você escuta, normalmente faz uma ausculta cardíaca, você escuta lá o coração. Tum-tá, tum-tá. Tum-tá. É sempre um duplo batimento, nunca um só. Por quê? O tum-tá. Esse tum é a primeira contração, ou seja, a contração dos átrios. Então, o sangue que está aqui no átrio direito vai para o ventrículo direito e o sangue que está no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Esse é o primeiro tum que você escuta. O barulho tá, que vem depois, é o tum-tá, tum-tá. O que é o tá? O tá depois é o quê? É a contração dos ventrículos. Então, o sangue que veio aqui para o ventrículo direito, quando se contrai, vai para os pulmões, e o sangue que está no ventrículo esquerdo, quando se contrai, vai para o corpo inteiro. Então, essa dupla circulação acontece simultaneamente. E qual que é a diferença entre a grande circulação e a pequena circulação? Lembra que eu disse que do ventrículo direito o sangue vai para o pulmão e logo depois já volta para o coração de novo? Essa é a pequena circulação. O coração não está perto do pulmão? Então é rapidinho essa passagem, concordam comigo? Então, para o sangue sair do ventrículo direito, ir para o pulmão e voltar para o coração, é muito rápido. É muito mais rápido do que o sangue que sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo inteiro, até voltar pela veia cava superior e inferior. Então, a pequena circulação é a circulação pulmonar, certo? E a grande circulação é a circulação sistêmica. Como assim sistêmica? É aquela circulação que vai para o corpo inteiro e depois retorna pela veia cava superior e inferior. E a pequena circulação é a que envolve o ventrículo direito, que leva o sangue para o pulmão e depois esse sangue volta rico em oxigênio para o nosso coração novamente. Essa é a diferença de pequena
e grande circulação. E é sempre importante lembrar que sístole é a contração cardíaca e diástole é o relaxamento.